uma igreja dentro da comunidade desenvolvida pela Walt Disney, aqui na região de Orlando. Olha só ela aqui atrás de mim. Você sabe me dizer de qual igreja eu estou falando? Pois é, este é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e venho te mostrar um pouquinho da história desta igreja aqui. Pois é, eu estou falando da igreja Corpus Christi, situada na comunidade de Celebration, aqui na região de Orlando, na Flórida. Esta região que é muito procurada por turistas e, consequentemente, então, temos uma igreja muito interessante que eu vou te mostrar um pouquinho agora. E claro, quero começar esse vídeo com a bela imagem desta igreja e agradecendo os nossos patrocinadores ouro de Falco Vitrais, Garbi Soluções Acústicas e De Lucas Móveis para a Igreja. E também o nosso patrocinador prata, Acende Iluminazione. Mais uma vez, muito obrigado pelos patrocinadores desse vídeo aqui. Muito bem, e Celebration, então, como eu dizia, é uma comunidade muito conhecida aqui na região de Orlando, porque justamente ela é desenvolvida pela Walt Disney e é muito organizada. O lugar é realmente maravilhoso, com prédios baixos e casas de forma muito organizada, bem do padrão americano, né? E como eu estava falando aqui em Celebration, né, uma região criada pela Walt Disney, e vejam que em muitas casas, por exemplo, há assim detalhes que lembram, por exemplo, as silhuetas do Mickey. Mas vejam que interessante é esta casa aqui. Nós estamos nas proximidades do dia de St. Patrick's e vejam que as casas estão todas decoradas também para esse maravilhoso dia, como é esta casa que está aqui atrás de mim. E aqui nessa comunidade, então, temos a igreja de Corpus Christi. E aqui, então, estamos para o lado de fora, para o adro, né? Nesta região aqui, nós temos a igreja voltada para a rua. Vocês devem ter visto alguns vídeos atrás que eu fiz em igrejas americanas que são construídas de costas para a rua, na verdade. E essa aqui não, então ela está de frente para a rua. Então, temos uma pequena torre ali, né? A cruz ali mais para trás, sobre o frontão. E aqui nessa parte que, de fato, perfaz o nártex, nós temos então as portas de entrada, a porta central, a porta principal. Quando a gente passa pela porta, claro, aqui temos todo um sistema de calefação, um sistema de isolamento térmico e acústico. Então, quando entramos aqui, estamos no nártex aqui, não é? E realmente a gente já percebe a diferença da temperatura com o lado externo. Durante as celebrações, estas portas elas ficam fechadas, né? O que garante também o isolamento acústico. E nessa parte aqui, então, temos todo o atendimento de secretarias, também banheiros, uma pequena biblioteca para crianças ali, né? Tem um gift shop, né? Uma pequena loja, né? Então perfaz esse contexto de entrada. Também temos a imagem do nosso querido Papa Francisco, do arcebispo. Muito bem. E aqui entramos então na igreja propriamente dita. Então temos aqui a Assembleia e veja, uma tipologia de construção bastante comum aqui nos Estados Unidos, não é? E veja então que nós temos a distribuição dos bancos e lá na frente então o presbitério. E aqui, claro, a gente já pode checar que, sendo uma igreja do corpo de Cristo, nós temos como elemento central, atrás do altar, justamente o sacrário, né? A reserva eucarística que está ali presente, é o próprio Cristo presente nesta centralidade. E aqui nos bancos, percebam ainda que interessante, eu vou colocar aqui uma pequena imagem da missa também para vocês verem, mas percebam que aqui nós temos os livros que eles utilizam, né? E eles não utilizam, percebam, nós não temos TVs, nem telão, aliás, vocês não estão vendo nem caixas de som, né? E o subsídio, então, utilizado é justamente este livro, né? Que é colocado e deixado aqui, então,
junto aos bancos. E percebam que existem então todas as orações, os salmos, os cantos, inclusive com as partituras. E as pessoas elas acompanham então toda a celebração, localizando a oração eucarística do dia, enfim, tudo aqui. Então, que interessante, eu sempre falo para os alunos, né, que a gente encontra muitas igrejas assim aqui, esta é mais uma, né, que nós encontramos então, onde o subsídio ainda lá no Brasil, nós víamos isso muito lá no costume dos nossos pais, dos nossos avós, né? E aqui nós temos o contexto, então, presente até os dias de hoje, aqui nesta igreja dos Estados Unidos. E vejam que a igreja, ela é em planta cruciforme, né? Então, nós temos aqui nave central, né? Direcionando, então, a centralidade, nave lateral direita e nave lateral esquerda. E lá à frente nós vamos ver os braços da cruz, né? E o fundo do presbitério. Então nós temos este acabamento aí da planta em cruz. Muito bem, então nós temos essa estrutura, né? E vejam, aqui nós temos de fato os bancos até bastante compridos aqui. E vejam que as naves laterais elas são puramente para circulação das pessoas, aqui já até com o trajeto acarpetado. Temos as estações da Via Sacra e percebam ali pelo lado de fora como nós temos, isso é muito comum também aqui nas igrejas americanas, né? Como se fosse esse espaço avarandado, né? Que protege então antes de uma saída direta, no caso ali ao estacionamento. Então, como eu falava agora há pouco, nós não vemos nem TV, nem telão, nem data show, né? Então estávamos falando dos livrinhos, né? E percebam que nas paredes nós temos uma limpeza visual também. Nós não encontramos ventiladores, não encontramos caixas de som, né? Então, claro, nós temos os sistemas de calefação, não é? E aqui o sistema de som ele é resolvido pelo alto, né? Então ele está mais oculto dentro das estruturas da cobertura, né? E também nós vemos esse sistema acontecendo aqui no teto, né, de uma forma mais discreta. Aqui é como se eu estivesse num dos braços da cruz, então, né, e aqui para mostrar um pouquinho o presbitério para vocês, né. Então vejam só como é bastante costume aqui. Nós temos uma espécie, né, de um altar-mor, vamos dizer assim, né, ali. E nesta centralidade, então, nós temos o sacrário e percebam que nós temos como ponto central aqui também o altar e sobre o altar o Cristo crucificado, né? Fazendo também esse contexto, corroborando para esse contexto do sacrifício, então essa verticalização sobre o altar. Lá nós temos o ambão e aqui nós temos a pia batismal juntamente com o círio pascal, né? Aqui temos os acessos de sacristias, né? E ali, percebam, ali atrás tem um piano. E ali, então, nós temos o contexto do Ministério de Música, tá? Uma imagem mariana e uma imagem de São José. Percebam a delicadeza dessa cruz de dedicação que está aqui colocada nesta igreja. Nós acabamos de participar da celebração eucarística e a igreja estava lotada. Nós tivemos até dificuldade de encontrar vaga na rua. Aqui já o estacionamento estava lotado e muitas pessoas em pé, o que nos deixou assim realmente muito, muito feliz das pessoas estarem aqui também procurando participar da celebração eucarística. Beleza, né? As belezas da nossa igreja, para onde nós vamos, nós podemos contar com uma igreja. Isso é magnífico, maravilhoso, por isso é importante sempre rezarmos pelas vocações. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui por fora e mostrar para vocês esta igreja de planta cruciforme. Hoje o tempo está bastante agradável aqui e então está muito gostoso de caminhar aqui por fora nesta manhã de domingo.
E aqui, ó, acho que vai ser possível vocês acompanharem aqui a arquitetura desta igreja, que mostra então um pouco desses anexos e a identificação da planta cruciforme. Então vejam só, aqui são os anexos, tá, que nós temos no contexto de extensão do Nártex. Ali nós vemos aquele avarandado que eu mostrei para vocês ali de frente, tá? E aqui já a nave lateral. E ali o contexto então da nave da igreja e também do presbitério. Aqui assim nós vemos então o contexto dos braços da cruz. Aqui o estacionamento nos fundos da igreja. É uma região muito arborizada. Aqui uma das entradas laterais. E percebam aqui como na entrada ó, tem um cristograma colocado aqui. Bonito, né? Aqui eu sou na outra lateral da igreja. E percebam, né? O estacionamento está colocado aqui ao fundo. E percebam a grande área gramada que nós temos dos dois lados da igreja, né? Então dando esse contexto, né, de limpeza visual no entorno da igreja, integrando a um paisagismo planejado na parte frontal, né? E dando a verdadeira, como eu posso dizer, o verdadeiro protagonismo desta arquitetura, claro, que marca esta localidade de Celebration. Muito bem, e com esta imagem eu me despeço do vídeo de hoje, te pedindo para curtir, compartilhar esse vídeo, seguir aqui o nosso canal Comunidades Católicas pelo Mundo, que sempre traz para você o contexto das arquiteturas de igreja, o contexto do espaço litúrgico e o contexto de curiosidades, de costumes das nossas comunidades cristãs mundo afora. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. E, claro, peço que difunda as belezas da nossa igreja. Por esta igreja e por tudo, Deus seja louvado. Até um próximo vídeo.